Você já percebeu que existem pessoas capazes de transformar completamente o rumo da nossa vida? Algumas nos fortalecem, outras nos enfraquecem, algumas despertam o melhor que existe em nós, outras parecem ativar nossos piores impulsos. Mas por que isso acontece? Será que escolhemos racionalmente as pessoas com quem nos relacionamos? Ou existe algo mais profundo influenciando as nossas escolhas? Então, hoje nós vamos falar sobre a esfera dos pares imediatos, que é uma dimensão da existência humana onde se encontram nossos relacionamentos mais próximos, a família, os amigos, os parceiros afetivos, as pessoas que convivem conosco diariamente. E vamos compreender esse tema utilizando contribuições da filosofia, da psicanálise e das neurociências. Ao final desse vídeo, você poderá compreender por que certas relações promovem crescimento psicológico, enquanto outras favorecem sofrimento, dependência emocional e até aquilo que podemos chamar de anomia psíquica. Se a esfera do eu representa a nossa relação conosco mesmo, a esfera dos pares imediatos representa a nossa relação com aqueles que estão mais próximos. Ninguém vive isolado. Mesmo as pessoas mais independentes dependem de vínculos. Somos seres sociais e, desde o nosso nascimento, dependemos do contato humano para sobreviver. Uma criança abandonada, ela não sofre apenas fisicamente, ela sofre psicologicamente, porque o ser humano ele necessita de vínculos para se desenvolver. Mas nem todo vínculo produz desenvolvimento. Alguns produzem aprisionamento, outros produzem sim crescimento. E é por isso que precisamos compreender os elementos fundamentais dessa esfera. Nela encontramos três componentes centrais: o nível, referente à intimidade, a mediação, referente ao contato, e o controle, referente à fidelidade. A intimidade não é simplesmente proximidade física. Duas pessoas podem viver na mesma casa e permanecer emocionalmente distantes. Por outro lado, alguém pode morar longe e possuir profunda intimidade conosco, porque a intimidade é a capacidade de compartilhar aspectos significativos da própria existência. É permitir que o outro tenha acesso a partes, né, da nossa realidade que normalmente permanecem protegidas. Mas existe um problema. Muitas pessoas confundem intimidade com exposição. Elas revelam tudo para qualquer pessoa e depois não compreendem por que se sentem traídas. A intimidade saudável, ela exige discernimento. Nem todo mundo merece acesso irrestrito à nossa vida. Nas neurociências, sabemos que os vínculos íntimos ativam sistemas neurais relacionados à confiança, à segurança e ao pertencimento. Hormônios como a ocitocina participam desse processo. Quando os vínculos são saudáveis, o cérebro aprende que o mundo é relativamente seguro. Quando são traumáticos, o cérebro passa a operar em estado permanente de vigilância. E é por isso que algumas pessoas têm extrema dificuldade em confiar. Não porque sejam más, mas porque aprendem que confiar é perigoso. Freud ele observou que grande parte das nossas escolhas ocorre de maneira consciente. Muitas vezes escolhemos pessoas que apresentam conflitos antigos, repetimos padrões, recriamos dramas, buscamos nos relacionamentos atuais soluções para os problemas emocionais do nosso passado. Por isso, alguém pode passar a vida inteira atraindo pessoas semelhantes, mesmo quando promete que nunca mais repetirá esse erro. O problema não está apenas na pessoa escolhida, está também nos modelos internos que carregamos. A psicanálise chama a atenção para algo importante. Nem sempre amamos o outro, muitas vezes amamos a fantasia que construímos sobre ele. E quando a realidade aparece, surgem as frustrações. Na esfera anterior, predominavam emoções relacionadas à sobrevivência psicológica individual. Agora surge algo novo, o amor e também o ódio. Dois afetos extremamente poderosos. Amar significa criar ligação e odiar significa criar repulsão. Mas ambos mantêm uma conexão. Muitas vezes o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. O amor, ele aproxima, o ódio afasta.
mas ambos continuam emocionalmente vinculados a pessoas. Por isso, alguém pode passar anos ressentido com outra pessoa. Mesmo distante, mesmo sem contato, o vínculo continua existindo. Quando nos conectamos emocionalmente a alguém, ocorre uma ativação. Passamos a investir energia naquela relação. Queremos conversar, compartilhar experiências, construir projetos, criar memórias. E isso acontece entre amigos, entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, entre colegas extremamente próximos. A ligação é uma força de aproximação. Ela cria pertencimento. E o pertencimento é uma necessidade humana fundamental. Mas existe também o movimento contrário, o retraimento. Quando a pessoa se fecha, ela evita contato, evita vulnerabilidade, evita intimidade. Em alguns casos, isso ocorre como um mecanismo de proteção e quem sofreu rejeições repetidas aprende a evitar novas feridas. O problema é que a proteção excessiva frequentemente produz isolamento e o isolamento prolongado ele acaba gerando sofrimento. O ser humano ele foi feito para conviver, não para viver emocionalmente exilado. Agora precisamos falar sobre os temperamentos, porque eles influenciam profundamente os nossos vínculos. De maneira simplificada, nós podemos pensar em quatro tendências temperamentais: o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. O colérico, ele tende à ação, ele é direto, ele é intenso, ele é dominante. Já o sanguíneo, ele tende à sociabilidade, ele busca contato, busca interação, ele tem entusiasmo. Já o melancólico, ele tende à profundidade, ele busca reflexão, sensibilidade. O fleumático, ele tende à estabilidade, ele busca a calma, a moderação, mas nenhum deles é superior aos outros. Todos possuem virtudes e limitações. O problema surge quando o indivíduo acredita que o seu temperamento justifica qualquer comportamento. Não justifica, porque existe algo mais importante que o temperamento, que é o caráter. O temperamento é aquilo que recebemos, já o caráter é aquilo que construímos. O temperamento possui forte influência biológica, já o caráter depende das nossas escolhas. Uma pessoa impulsiva, ela pode desenvolver autocontrole. Uma pessoa tímida, ela pode desenvolver habilidades sociais. Uma pessoa agressiva pode aprender a dialogar. Uma pessoa insegura pode desenvolver coragem. É exatamente aqui que entra a imunologia cognitiva. Assim como o sistema imunológico aprende a reconhecer agentes nocivos, a nossa mente também pode aprender a conhecer padrões destrutivos. Você pode aprender a identificar manipulações, dependências emocionais, abusos, relações tóxicas, chantagens afetivas, idealizações perigosas. Você pode desenvolver resistência psicológica a tudo isso. E isso não significa tornar-se frio, significa tornar-se consciente. A imunologia cognitiva não elimina o sofrimento, ela reduz a probabilidade de sermos dominados por ele. Aqui surge um conceito muito importante, a anomia psíquica. Podemos entendê-la como uma condição em que a pessoa perde referências internas capazes de orientar sua vida emocional. Ela deixa de saber quem é, o que valoriza, o que deseja, passa a viver apenas em função dos outros. Seu humor depende dos outros, sua autoestima depende dos outros, sua identidade depende dos outros. Nesse estado, a pessoa torna-se extremamente vulnerável. Qualquer rejeição parece devastadora, qualquer crítica parece insuportável, qualquer abandono parece o fim do mundo. A anomia psíquica enfraquece a autonomia e fortalece a dependência emocional. Chegamos ao terceiro elemento, a fidelidade. Mas não estou falando apenas de fidelidade amorosa, estou falando de coerência relacional, lealdade, compromisso, constância, confiabilidade. Uma pessoa fiel é alguém cuja presença pode ser considerada relativamente previsível.
Alguém que honra compromissos, alguém cuja palavra possui valor. Ciências, a previsibilidade reduz estresse. A imprevisibilidade constante aumenta a nossa ansiedade. Por isso, ambientes familiares instáveis frequentemente geram insegurança emocional. Imagine um pai que promete levar o filho ao parque e não aparece. Uma vez, duas vezes, 10 vezes. O problema não é apenas o passeio perdido. O problema é a quebra de confiança. Agora imagine um amigo que só aparece quando precisa de ajuda. Ou um parceiro que desaparece sempre que surgem dificuldades. Essas pequenas experiências moldam profundamente nossa visão sobre os relacionamentos. Por outro lado, pense naquela pessoa que está presente nos momentos difíceis, que cumpre o que promete, que permanece quando seria mais fácil ir embora. Essa pessoa produz segurança emocional. E a segurança emocional é um dos pilares da saúde psicológica. A personalidade surge da interação entre biologia, experiências e escolhas. Não somos apenas nosso cérebro, não somos apenas nossa história, não somos apenas os nossos impulsos, somos também aquilo que fazemos com tudo isso. A maturidade relacional não consiste em encontrar pessoas perfeitas, consiste em desenvolver capacidade para construir vínculos saudáveis, capacidade para amar sem se anular, capacidade para oferecer ajuda sem ser manipulado, capacidade para permanecer sem se tornar dependente. Mas como tudo isso aparece em nosso cotidiano? Vamos imaginar algumas situações familiares. Suponha que uma família esteja passando por dificuldades financeiras. Cada pessoa pode reagir de forma diferente. Não necessariamente porque uma esteja certa e a outra esteja errada, mas porque os seus temperamentos são diferentes. Por exemplo, um indivíduo com predominância colérica, ele pode imediatamente assumir o comando da situação. Ele faz planos, define estratégias, ele toma decisões rápidas. Ele pode dizer: vamos cortar gastos, vamos reorganizar as contas, precisamos agir agora. Sua virtude é a iniciativa. O seu risco é tornar-se autoritário, impaciente e pouco sensível às emoções dos demais membros da família. Já uma pessoa com característica sanguínea, ela pode procurar aliviar a tensão através da convivência. Então, ela tenta manter o clima leve, incentiva o diálogo, busca aproximar as pessoas. Ela pode dizer: vamos ficar unidos, vamos superar isso juntos. Sua virtude é o entusiasmo. O risco é minimizar problemas que exigem maior profundidade de análise. Já o melancólico, ele tende a refletir mais profundamente sobre as consequências. Ele pensa nos detalhes, analisa os riscos, avalia as possibilidades. Ele pode dizer: e se isso durar mais tempo? Precisamos considerar todos os cenários. Sua virtude é a prudência. O seu risco é cair no excesso de preocupação, pessimismo ou indecisão. Já o fleumático, ele geralmente busca a estabilidade, evita conflitos, procura mediar tensões, pode dizer: vamos manter a calma, não adianta entrarmos em pânico. Sua virtude é a serenidade, seu risco é evitar decisões importantes para não gerar desconforto. Observe que nenhum desses temperamentos é melhor que o outro. Todos possuem forças e fragilidades. Uma família equilibrada frequentemente se beneficia da combinação dessas características. Agora, imagine um pai colérico. Seu temperamento o torna naturalmente enérgico, mas sem desenvolvimento do caráter, essa energia pode transformar-se em agressividade. Ao chegar em casa e encontrar algo fora do lugar, ele grita, humilha, intimida e impõe sua vontade pela força. O problema não é o temperamento, é a ausência de mediação moral. O mesmo ocorre com o sanguíneo. Sua sociabilidade pode transformar-se em irresponsabilidade. Ele promete estar presente na apresentação escolar do filho, mas esquece. Promete ajudar o cônjuge, mas se distrai. Não por maldade, mas por falta de disciplina. Já um melancólico sem mediação do caráter pode tornar-se excessivamente crítico. Nada parece o suficientemente bom. Os filhos sentem que nunca conseguem atender às expectativas. O parceiro sente-se constantemente avaliado. O fleumático, por sua vez, pode tornar-se excessivamente passivo.
evita conflitos tão intensamente que deixa problemas graves se acumularem durante anos. É exatamente aqui que entra o caráter. O caráter é aquilo que permite ao indivíduo governar as suas tendências naturais. O pai colérico aprende a controlar a agressividade. A mãe sanguínea aprende a cumprir compromissos. O filho melancólico aprende a lidar melhor com a imperfeição. O parceiro fleumático aprende a enfrentar conflitos quando necessário. O caráter, ele não elimina o temperamento, ele o educa, ele o orienta, ele o coloca a serviço de valores mais elevados. E então surge aquilo que chamamos de personalidade. A personalidade é o resultado visível da interação entre temperamento, experiências de vida, aprendizagem e caráter. Por isso, duas pessoas com o mesmo temperamento podem possuir personalidades completamente diferentes. Imagine dois irmãos coléricos. O primeiro aprendeu disciplina, empatia e responsabilidade. Torna-se um líder respeitado pela família. Quando surge uma crise, todos procuram sua orientação. Já o segundo nunca desenvolveu essas competências. Torna-se controlador, agressivo e dominador. Todos o evitam. O temperamento é semelhante, mas a personalidade é completamente diferente. O mesmo pode acontecer com dois melancólicos. Um utiliza sua sensibilidade para compreender e acolher os familiares. O outro utiliza essa mesma sensibilidade para acumular ressentimentos e mágoas. A psicanálise acrescenta algo importante. Ela afirma que nem sempre os conflitos familiares surgem apenas por diferenças de personalidade. Muitas vezes, cada membro da família projeta nos outros aspectos inconscientes de si mesmo. Um pai extremamente rígido pode estar combatendo nos filhos fragilidades que não aceita em si próprio. Uma mãe excessivamente controladora pode estar tentando compensar inseguranças internas. Um filho rebelde pode estar expressando conflitos emocionais que ninguém consegue verbalizar. Ou seja, frequentemente o problema visível não é o verdadeiro problema. Existe uma dinâmica inconsciente operando nos bastidores. As neurociências mostram que o ambiente familiar modifica literalmente o cérebro. Uma criança criada em ambiente previsível, afetivo e seguro tende a desenvolver melhores capacidades de regulação emocional. Por outro lado, ambientes marcados por agressividade constante, abandono ou instabilidade favorecem estados permanentes de alerta. O cérebro, ele aprende aquilo que vive repetidamente. E é por isso que famílias não apenas transmitem valores, elas também transmitem modos de sentir, perceber e reagir ao mundo. A imunologia cognitiva surge quando a pessoa aprende a reconhecer esses padrões. Ela percebe: meu pai era agressivo, mas eu não preciso repetir esse comportamento. Minha mãe era excessivamente ansiosa, mas eu posso aprender outras formas de enfrentar a realidade. Minha família evitava conflitos, mas eu posso desenvolver habilidades de diálogo. A maturidade psicológica começa quando deixamos de ser apenas produtos da nossa história e passamos a ser autores conscientes da nossa própria existência. A esfera dos pares imediatos é o espaço onde aprendemos a amar, a confiar, a cooperar e construir significado compartilhado. Seu nível é a intimidade, sua mediação é o contato, seu controle é a fidelidade, suas emoções centrais são o amor e o ódio. Sua ativação ocorre pela ligação e a sua inibição ela ocorre pelo retraimento. Quando essa esfera funciona adequadamente, produz família, amizade, pertencimento e desenvolvimento. Quando funciona de maneira disfuncional, favorece dependência emocional, sofrimento recorrente e anomia psíquica. Por isso, desenvolver imunologia cognitiva não significa evitar relacionamentos, significa aprender a construir relacionamentos que fortaleçam sua identidade em vez de destruí-la, porque no final das contas, a qualidade da sua vida depende em grande parte da qualidade dos vínculos que você escolhe cultivar. E a pergunta que fica é: as pessoas mais próximas de você fortalecem quem você é ou estão contribuindo para que você se afaste de si mesmo?